Pessoal, estamos passando por algo que talvez seja repetitivo, mas que tivesse, acredito que já tenha tido uma trégua em algum momento, que é a questão que cada dia mais está mais difícil a gente se manter num patamar financeiro. Os últimos anos teve, tipo assim, principalmente na época da pandemia para cá, quem trabalhou com digital conseguiu ganhar muito dinheiro ou muito mais do que ganhava normalmente fora do digital. Só que hoje a gente está tendo uma movimentação muito diferente do que era antes, né? Do que foi esse período. E tipo assim, é como se a gente estivesse voltando para o normal, as origens, onde cada vez mais está mais difícil de conseguir os rendimentos que tiveram nessa época, né? E pensando nisso tudo, eu comecei a refletir um pouco sobre a questão de você entender como o jogo funciona e como nós humanos nos comportamos com essas situações. Por exemplo, eu tenho exemplos na minha família e que é interessante de se falar, porque reflete muito o que eu quero trazer para vocês, é que quando nós, seres humanos, começamos a nos habituar com um estilo de vida diferente, principalmente quando esse estilo de vida é, entre aspas, melhor, com maiores gastos, com mais regalias, com mais conforto, nós temos uma necessidade, sei lá, ou uma dificuldade, a melhor palavra é uma dificuldade de voltar às origens ou voltar a ser como era algum tempo atrás. Principalmente quando a gente, por exemplo, melhora de carro ou melhora de habitação, a gente de casa, né? Melhora de casa, vou tentar usar palavras mais comuns. Então, quando a gente começa a ver esse tipo, a sentir esse tipo de ambiente novo, a gente não tem aquela vontade que é natural de voltar. Só que, ultimamente, as coisas estão pesando para todo mundo. As pessoas não estão tendo mais os rendimentos que tiveram alguns anos atrás nesse setor. E provavelmente o setor que está rentabilizando já é outro. E sempre tem um setor que rentabiliza mais que o outro. Então já é a oportunidade de outras pessoas. Se você conseguiu enxergar essa mudança e para onde está indo esse dinheiro, então você está bem, tá? Mas a questão é que a maioria das pessoas não conseguiram e elas têm apego àquilo que elas conquistaram. Então elas não abrem mão daquilo e querem que aquilo dali, mesmo que já tenha passado o tempo, dê o mesmo retorno de outrora, de antes, entendeu? E isso complica, isso atrapalha muito a sua vida. Você tem que, para você ter grandes rendimentos sempre, você tem que estar sempre em constante mudança, sempre evoluindo e literalmente mudando tudo do que você já tinha para poder conquistar mais, para conseguir manter esses grandes rendimentos, tá bom? E isso é muito complicado, é muito complicado. Mas existe uma maneira de você, como eu posso dizer, de você viver de forma mais tranquila e sem ter esses altos e baixos o tempo todo, que é a maneira de se preparar e ter um custo de vida mais tranquilo, que é tipo assim, vamos dizer que você consegue manter um custo de vida com gasto, sei lá, de 10 mil ao mês, né? Então, esse seria o seu custo de vida hoje, total, é o que você consegue, o máximo que você consegue. Então, se você começa a viver abaixo desse custo, tipo, você reduz todos os seus custos para, sei lá, 6 mil e você abre mão talvez de um carro melhor, sei lá, talvez de algumas festas,
ou talvez de um apartamento em tal bairro para um apartamento mais em conta, em um bairro diferente. Você consegue sempre manter a sua vida mais estável, entendeu? Porque quando você tem 10 mil, vamos dizer que agora, nessa época que você está tendo 10 mil para torrar, assim, que é o seu custo de vida, não é bem torrar, mas, enfim, para o seu custo de vida, você vai estar tendo sempre uma reserva de 4 mil ao mês. Você vai estar sempre acumulando aquele valor, você sempre vai estar aumentando o seu patrimônio, e quando as coisas pararem de render 10 mil, vamos dizer que agora você só consegue, sei lá, 7 mil ao mês, ainda assim vai ficar sobrando 1.000, e você ainda tem aqueles 4 mil do período acumulado. Então você não vai mudar o seu patamar de vida. Assim, sempre você vai estar um pouco abaixo do que você realmente poderia ter. Mas esse um pouco abaixo é extremamente confortável, entendeu? Você vai estar sempre acostumado com aquilo dali, então você não vai ser pego de surpresa, você não vai precisar vender coisas para pagar, você sempre vai estar bem, entendeu? Você sempre vai estar vivendo confortavelmente, diferente de pessoas que vivem a vida sempre no limite, porque cada vez mais, quando você vive no limite, sempre você vai estar precisando de estar dando o máximo de si, ou fazendo, sei lá, vários trabalhos e para conseguir manter aquele patamar. Então, se a gente consegue trabalhar com um patamar sempre abaixo ou 2 patamares abaixo do que a gente pode ofertar ou pode vivenciar, é uma forma de segurança, de prevenção para o futuro. Eu acho que essa é uma visão, assim, não estou dizendo que é para você fazer isso, eu estou dizendo que é uma visão mais confortável de pensar, é uma visão mais tranquila de pensar, mas tem pessoas que não conseguem viver assim, tem pessoas que precisam da adrenalina de sempre estar no limite. Então você tem que saber qual o estilo é o seu, tá? Eu confesso que, na minha opinião, a primeira opção de estar mais tranquilo na questão financeira e tudo mais brilha mais os olhos para mim, mas eu não sei se esse é o meu perfil. Embora existam outros perfis, né, que também não precisa ser tão... Porque esse daí já é mais, na verdade, já é um perfil bem tranquilo, né? Não é um perfil que você não está no 880, você está ali, no meio termo, né? Você está vivendo bem, tranquilo, ofertando tudo que você tem que ofertar, vivendo bem com sua família, e só que você sabe que você pode vivenciar mais, sabe? E tem pessoas que, por saber que pode vivenciar mais, que não é o meu caso, elas não se contentam com esse estilo de vida e acabam metendo os pés pelas mãos e sempre se sobrecarregando. Eu queria saber qual o seu perfil. Você é o perfil que não é aquele, dinheiro não é para juntar, é para gastar, não vou deixar nada para ninguém, então vou viver intensamente o resto da vida? Ou você é aquela pessoa mais conservadora que fala, não, eu acredito que não quero deixar meu dinheiro de jeito nenhum em risco, de jeito nenhum? Ou você é aquele perfil de pessoa que fala, não, eu acho que é o meio termo, que é esse perfil que eu prefiro viver um pouco abaixo do que eu posso ofertar para a minha família, para mim e para minha família, mas eu estar com a consciência tranquila e viver bem. Qual é o seu perfil? Eu gostaria de saber. Deixa aí no comentário. Foi um vídeo aqui só para conversar com vocês, é algo que veio aqui na minha mente, vi coisas assim que me levaram a esse pensamento e esse caminho. O que é que vocês acham? Tamo junto.